Olá! Seja bem-vindo ao Fisiologia Falada, o seu podcast de fisiologia. No episódio anterior, você entendeu como o ar se move, as pressões, as forças, a mecânica da respiração. Você viu que respirar não é um ato simples, é o resultado de um equilíbrio preciso entre forças que puxam e forças que resistem, entre músculos que trabalham e estruturas que respondem. Agora, a pergunta muda de direção. Não é mais como o ar se move. É, quanto ar está envolvido em tudo isso? Quanto entra, quanto sai, quanto fica e quanto realmente chega onde precisa chegar, onde a troca gasosa de fato acontece. Porque aqui está a ideia central desta aula, a ideia que vai guiar tudo o que você vai aprender hoje. Mover ar não é o mesmo que ventilar bem. Essa distinção pode parecer sutil agora, mas ao final desta aula você vai entender por que ela está no centro de decisões clínicas importantes e por que ela separa quem apenas memorizou fisiologia de quem realmente a compreendeu. Vamos começar! Por que volumes importam na prática? Quando falamos de volumes pulmonares, existe uma armadilha muito comum no estudo da fisiologia. Tratar esses valores como números isolados, que precisam ser decorados para uma prova e esquecidos logo depois. Não é assim que funciona na clínica, e não é assim que essa aula vai apresentar esses conceitos. Volumes pulmonares são a tradução numérica do que está acontecendo no sistema respiratório. Cada volume conta uma história. Mostra quanto ar chega aos alvéolos, mostra quanto fica preso, mostra quanto o corpo pode mobilizar em uma situação de esforço. E quando esses volumes mudam, algo na fisiologia mudou junto. É por isso que a espirometria é um dos exames mais solicitados em toda a medicina. Ela transforma algo que parece subjetivo, a sensação de falta de ar, o cansaço ao esforço, a tosse crônica, em dados concretos, mensuráveis, comparáveis. Ela dá ao clínico uma linguagem objetiva para descrever o que está acontecendo dentro dos pulmões. Mas tem um detalhe que muito estudante ignora e que vai ficar claro ainda nesta aula. Nem tudo que é ventilado participa da troca gasosa. E é exatamente essa ideia que vai guiar tudo o que você vai aprender a partir daqui. Como medimos o que está dentro dos pulmões? Antes de entrar nos volumes em si, vale entender como eles são medidos, porque isso vai ajudar você a compreender as limitações de cada exame e interpretar os dados com mais inteligência. A principal ferramenta é a espirometria. Ela registra o ar que entra e sai dos pulmões durante manobras respiratórias específicas e transforma esse movimento em curvas, volumes e fluxos. É um exame simples, barato, amplamente disponível e com altíssimo valor diagnóstico quando bem interpretado. Mas existe uma limitação que precisa ficar absolutamente clara. A espirometria só consegue medir o que passa pelo bocal. O ar que permanece dentro dos pulmões, mesmo após uma expiração máxima, não aparece nesse exame. Ele fica retido, inacessível à medição direta. Para medir esse volume residual, são necessárias outras técnicas: a diluição de hélio, a pletismografia corporal total, métodos mais elaborados que permitem estimar o quanto de ar o pulmão ainda contém, mesmo quando ele parece vazio. Esse ar que nunca sai tem nome, tem função, e é absolutamente essencial para entender a fisiologia real da respiração. Você já vai entender por quê. O volume corrente e o problema do espaço morto. Começa pelo mais básico, o volume corrente. É o volume de ar que entra e sai durante uma respiração tranquila, em repouso, sem nenhum esforço consciente. Em adultos, esse valor gira em torno de 500 ml, embora varie com o tamanho corporal, a idade e o condicionamento físico. 500 ml. Simples, direto. Mas aqui está o detalhe que muda completamente a interpretação desse número. Nem todo esse ar chega aos alvéolos. Parte dele, uma parte significativa, fica retida ao longo do caminho. Traqueia, brônquios, bronquíolos. Regiões por onde o ar passa, mas onde não existe estrutura para realizar a troca gasosa.
O ar circula por essas vias, mas não interage com o sangue. Não entrega oxigênio, não recebe gás carbônico. Esse ar que passou, mas não participou, tem um nome muito preciso: espaço morto anatômico. Em média, cerca de 150 ml, um valor que, à primeira vista, pode parecer pequeno, mas que muda tudo quando você coloca na conta. De cada 500 ml inspirados, apenas 350 ml realmente chegam onde importa, aos alvéolos, onde as trocas gasosas acontecem. Agora pensa no impacto clínico disso. Imagina um paciente que começa a respirar de forma superficial, talvez por dor, por ansiedade, por fraqueza muscular, por qualquer outro motivo. Seu volume corrente cai para 300 ml. O espaço morto continua sendo 150 ml. Ele não diminuiu. As vias aéreas condutoras estão lá do mesmo jeito. Então, de 300 ml inspirados, apenas 150 ml chegam aos alvéolos. Metade. E se ele tentar compensar respirando mais rápido, aumentando a frequência respiratória para 20, 25, 30 vezes por minuto? O volume total por minuto pode até parecer adequado no papel, mas cada respiração continua sendo pequena. Cada inspiração ainda perde 150 ml para o espaço morto. A proporção de ar desperdiçado em relação ao ar útil aumenta, não diminui. Respiração rápida e superficial não é eficiente, é exaustiva e ineficaz. Não se trata de respirar mais, trata-se de respirar melhor. Isso é fisiologia com consequência clínica direta. As reservas do sistema respiratório. Agora pensa no pulmão como um sistema com reservas estratégicas. Você não usa toda a sua capacidade pulmonar em cada respiração tranquila. O corpo é inteligente, guarda margem para quando precisar, para o esforço físico, para situações de demanda aumentada, para os momentos em que o sistema precisa de mais. Essa margem tem nomes. O volume de reserva inspiratório é o quanto você ainda consegue puxar de ar além de uma inspiração normal e tranquila. É expressivo, cerca de 3 litros em adultos saudáveis. É o que permite você correr uma escada, fazer uma caminhada intensa, sustentar um esforço físico prolongado sem entrar em colapso ventilatório. Quando o corpo precisa de mais oxigênio, ele recorre a essa reserva. Quando essa reserva diminui, como acontece na fibrose pulmonar, na fraqueza muscular respiratória, nas doenças neuromusculares, o paciente perde o fôlego com rapidez, mesmo em atividades simples. O sistema não tem para onde ir quando a demanda aumenta. Do outro lado da respiração, existe o volume de reserva expiratório. É o quanto você ainda consegue expirar além do ponto de repouso, quando você já terminou uma expiração tranquila, mas força um pouco mais para esvaziar os pulmões. Cerca de 1 litro. E esse volume tem uma característica que você precisa gravar. Ele é muito sensível à posição corporal. Em decúbito dorsal, deitado de costas, o abdômen se desloca para cima, empurra o diafragma em direção ao tórax e comprime as bases pulmonares. Isso reduz o volume de reserva expiratório de forma significativa, aproximando os pulmões do limiar onde o colapso alveolar começa a acontecer. Isso tem consequências práticas enormes no manejo de pacientes hospitalizados. E você vai ver isso com muito mais clareza logo à frente. O ar que nunca sai, o volume residual. Chegamos ao volume mais importante, e talvez o mais contraintuitivo para entender a fisiologia respiratória: o volume residual. É o ar que permanece dentro dos pulmões mesmo após a expiração máxima. Mesmo quando você tenta expulsar tudo o que consegue. Mesmo quando os músculos expiratórios contraem ao máximo. Cerca de 1,2 litro. E não há como expulsá-lo. Nunca. Por que isso acontece? Por 2 motivos fundamentais que se somam. Primeiro, existe um limite mecânico. A caixa torácica, por sua própria estrutura, resiste ao colapso total. Ela tem uma tendência natural de expandir, e isso impede que os pulmões sejam comprimidos completamente. Segundo,
As pequenas vias aéreas, os bronquíolos de menor calibre, fecham antes que todo o ar consiga escapar. O ar fica aprisionado atrás dessas vias fechadas, sem caminho de saída. E esse ar que nunca sai, não é um defeito do sistema, é uma proteção. O volume residual cumpre uma função crítica. Impede que os alvéolos colapsem completamente ao final de cada ciclo respiratório. Pensa no que aconteceria sem ele. A cada expiração, os alvéolos entrariam em colapso. Estariam completamente fechados. E para a próxima inspiração, abri-los novamente exigiria uma pressão enorme, muito maior do que os músculos respiratórios conseguem sustentar ciclo após ciclo. Mais do que isso, o volume residual mantém dentro dos pulmões uma reserva de gás que garante continuidade nas trocas gasosas, mesmo entre uma respiração e outra. Sem essa reserva, qualquer pausa mínima na respiração causaria oscilações abruptas nas concentrações de oxigênio e gás carbônico no sangue. A oxigenação seria caótica, instável, impossível de sustentar. O volume residual é o que garante que a respiração seja um processo contínuo, suave, estável, mesmo sendo cíclico. Quando os volumes se somam, as capacidades pulmonares. Até aqui, você conheceu os volumes pulmonares individuais, mas a fisiologia não trabalha com eles de forma isolada. Quando 2 ou mais volumes se somam, criamos o que chamamos de capacidades pulmonares. São 4 capacidades principais, cada uma com um significado funcional distinto, cada uma revelando algo diferente sobre o sistema respiratório. A primeira é a capacidade inspiratória. É a soma do volume corrente com o volume de reserva inspiratório. Na prática, representa tudo o que você consegue inspirar a partir do ponto de repouso, saindo de uma expiração tranquila e indo até o limite máximo da inspiração. É o quanto o sistema consegue se expandir quando o corpo exige mais. Quando a demanda metabólica aumenta, quando o exercício se intensifica, quando a respiração precisa ser mais profunda. A segunda, e uma das mais relevantes clinicamente, é a capacidade residual funcional, a CRF. É a soma do volume de reserva expiratório com o volume residual. Em termos práticos, é o volume de gás que permanece nos pulmões ao final de uma expiração tranquila, sem nenhum esforço muscular ativo. É o ponto de equilíbrio do sistema respiratório. No final de uma expiração normal, os músculos respiratórios relaxam. Não há contração ativa. O sistema encontra seu ponto neutro, onde a tendência do pulmão de recolher se equilibra exatamente com a tendência da caixa torácica de expandir. Esse equilíbrio é a CRF. Mas ela não é importante apenas mecanicamente. A CRF funciona como um amortecedor de gás dentro do sistema. O ar novo que entra a cada inspiração não substitui completamente o ar que estava nos pulmões. Ele se mistura com ele. Isso significa que as concentrações de oxigênio e gás carbônico dentro dos alvéolos mudam de forma gradual, lenta, suave, não de maneira abrupta. Se esse volume fosse muito pequeno, qualquer pausa respiratória, mesmo breve, causaria uma queda rápida e perigosa nos níveis de oxigênio. É por isso que quando a CRF diminui, e ela diminui na obesidade, na anestesia geral, no decúbito dorsal prolongado, na síndrome do desconforto respiratório agudo, o risco de colapso alveolar e hipoxemia aumenta de forma significativa e rápida. Entender a CRF é entender por que a posição do paciente importa. Por que a anestesia tem riscos específicos. Por que certas manobras de recrutamento alveolar existem. Capacidade vital e capacidade pulmonar total. A capacidade vital representa toda a amplitude respiratória que pode ser voluntariamente mobilizada. É o volume máximo que você consegue inspirar a partir do ponto de expiração máxima, ou o volume máximo que você consegue expirar a partir do ponto de inspiração máxima. O resultado é o mesmo. É tudo menos o volume residual. A
capacidade vital depende simultaneamente de músculos, vias aéreas, parênquima pulmonar e estrutura da caixa torácica. Qualquer problema em qualquer um desses componentes pode reduzi-la. Por isso, ela é um índice global de função pulmonar. Quando está reduzida, algo está comprometendo o sistema. Mas ela por si só não diz exatamente o quê. Isso exige análise contextual, comparação com outros índices, interpretação clínica. Já a capacidade pulmonar total é o limite absoluto do sistema. É tudo o que os pulmões conseguem conter. Todos os volumes somados, incluindo o volume residual. É o teto. O máximo possível. Ela não é medida pela espirometria simples. Exige métodos que consigam capturar também o ar que nunca sai. E é um parâmetro fundamental para diferenciar padrões de doença. Ventilação alveolar. Agora chegamos ao conceito que mais aparece em provas e que mais importa na prática clínica. E é um conceito que parece simples, mas exige que você abandone um raciocínio muito intuitivo e muito comum. Ventilação total não é o mesmo que ventilação alveolar. Deixa eu construir isso com números. Um adulto em repouso respira cerca de 500 ml por ciclo, 12 vezes por minuto. A ventilação total, o volume de ar que entra e sai dos pulmões por minuto, é de aproximadamente 6 litros por minuto. Mas o espaço morto anatômico consome 150 ml de cada ciclo respiratório. Então, a ventilação alveolar real, o ar que efetivamente chega às regiões de troca gasosa, é de aproximadamente 4,2 litros por minuto. Não 6, 4,2. Agora imagina outro cenário, que você vê frequentemente na clínica. Um paciente começa a respirar de forma rápida e superficial. O volume corrente cai para 300 ml, mas a frequência respiratória sobe para 20 vezes por minuto. Ventilação total, 6 litros por minuto. Aparentemente igual. Mas a ventilação alveolar? O espaço morto ainda é 150 ml por ciclo. Então, de cada 300 ml, apenas 150 chegam aos alvéolos. A ventilação alveolar cai para 3 litros por minuto. O paciente parece estar ventilando. Os números totais parecem adequados, mas ele está ventilando mal. A oxigenação está comprometida. O gás carbônico está se acumulando. E aqui está o ponto que transforma a forma de avaliar um paciente. Frequência respiratória elevada, com volume corrente baixo, não é um sinal de compensação eficaz. É um sinal de alarme. É o sistema tentando fazer mais, mas conseguindo menos. Quando você internaliza esse conceito, você para de olhar para a frequência respiratória como um número isolado. Você começa a pensar no padrão, no volume, na profundidade, na eficiência real de cada ciclo. Isso é raciocínio fisiológico aplicado. A posição do corpo como variável fisiológica. Os volumes pulmonares não são constantes. Eles não estão gravados em pedra. Mudam com a idade, com o condicionamento físico, com a doença e também com algo muito mais simples e muito mais imediato: a posição do corpo. Em pé, a musculatura abdominal e o diafragma têm liberdade de movimento. Os pulmões se expandem com mais facilidade em direção às bases. A ventilação se distribui de forma mais homogênea. Sentado, ainda há boa distribuição. O desempenho ventilatório permanece adequado na maior parte das situações. Deitado, em decúbito dorsal, o cenário muda. O conteúdo abdominal se desloca para cima, empurra o diafragma em direção ao tórax, reduz o volume de reserva expiratório, aproxima os volumes funcionais do limiar onde o colapso alveolar começa a ocorrer. Em pacientes saudáveis, o sistema compensa. Os mecanismos de estabilização alveolar, incluindo o surfactante, mantêm os alvéolos abertos. Mas em pacientes criticamente enfermos, com pulmões comprometidos, musculatura fraca, sedação, pressão intraabdominal aumentada, essa mudança de posição pode ser determinante para a evolução respiratória. É por isso que a cabeceira elevada faz parte de protocolos de cuidados intensivos.
É por isso que a posição prona, virar o paciente de barriga para baixo, pode transformar a oxigenação em casos graves. Ela redistribui o peso sobre os pulmões, recruta regiões que estavam colapsadas, melhora a relação ventilação-perfusão de forma que a posição supina simplesmente não consegue. Posição não é detalhe de conforto. Posição é intervenção fisiológica. 2 padrões que organizam o raciocínio clínico. Todo o conteúdo que você estudou até aqui converge em 2 padrões diagnósticos que você vai encontrar repetidamente, em provas, em residências e na beira do leito. Padrão restritivo. O problema é a expansão. O pulmão não consegue se expandir adequadamente. Pode ser por doença do parênquima, como na fibrose pulmonar, onde o tecido perde elasticidade e fica rígido. Pode ser por limitação da caixa torácica, como nas deformidades esqueléticas. Pode ser por fraqueza muscular, quando os músculos inspiratórios não conseguem gerar força suficiente. O resultado, em qualquer caso, é o mesmo. Todos os volumes e capacidades estão reduzidos. O pulmão funciona em um range menor. A respiração fica rápida e superficial, exatamente o padrão que você aprendeu ser ineficiente. Padrão obstrutivo. O problema não é a entrada, é a saída. O ar entra nos pulmões, mas encontra resistência para sair. As vias aéreas estão estreitadas, colapsadas, inflamadas. Asma, DPOC, bronquite crônica. Todos se enquadram nesse padrão. O ar fica aprisionado. O volume residual aumenta. A capacidade residual funcional aumenta. O pulmão vai ficando progressivamente mais insuflado. O paciente incha os pulmões sem conseguir esvaziá-los adequadamente. 2 padrões. 2 mecanismos completamente diferentes. 2 conjuntos de achados distintos nos exames. E a capacidade de diferenciá-los depende diretamente de entender os volumes. O que cada um representa, o que ele mede, o que ele revela sobre o sistema. Do número à fisiologia. Existe um salto que precisa acontecer entre estudar fisiologia e aplicá-la. É o salto entre saber o valor de referência de um volume e entender o que acontece quando ele muda, e por quê. Um volume residual aumentado não é só um número fora do intervalo normal. É ar aprisionado. É expiração incompleta. É ar que deveria ter saído, mas ficou, porque as vias aéreas fecharam antes da hora, porque o pulmão perdeu elasticidade, porque o padrão é obstrutivo. Uma capacidade vital reduzida não é só um valor abaixo do esperado. É restrição. É um pulmão que não abre, ou um tórax que não expande, ou músculos que não conseguem mover o sistema. Uma capacidade residual funcional diminuída não é só um achado pós-operatório. É instabilidade alveolar. É risco de colapso. É comprometimento da oxigenação que pode se instalar rapidamente se não houver intervenção. Quando você lê um resultado de espirometria com esse raciocínio, quando você não procura decorar o número, mas entender o que aquele número representa em termos de fisiologia, você está fazendo algo completamente diferente do que o estudante médio. Síntese final. Isso é tudo o que você deve levar desse episódio. Volumes pulmonares não são números para decorar, são a tradução numérica da respiração. O volume corrente nem todo chega aos alvéolos. Respiração rápida e superficial não é eficiente. O volume residual protege os alvéolos do colapso. A capacidade residual funcional age como amortecedor de gás. Posição corporal influencia diretamente os volumes. 2 padrões resumem tudo: restritivo, volumes reduzidos, e obstrutivo, ar preso. Se você for guardar uma única ideia desta aula, só uma, que seja esta: respirar não é apenas mover ar, é mover ar com eficiência. E eficiência se mede não pelo quanto entra, mas pelo quanto chega onde precisa chegar. Na próxima aula, entramos na troca gasosa.
você vai entender como o oxigênio atravessa a membrana alvéolo capilar, como o gás carbônico encontra o caminho de volta e como a ventilação que você estudou aqui se conecta diretamente com a perfusão sanguínea. Tudo o que você aprendeu hoje era, na verdade, a preparação para o que vem a seguir. Até o próximo episódio do Fisiologia Falada.